bom dia! Que maravilha, meu irmão, minha irmã! Vem pra cá, vem pra Rede Século XXI. Nós estamos juntos para, mais uma vez, pela graça de Deus, apresentar para você ao vivo, para todo o Brasil, para o mundo todo, através da internet, mais um programa Você Pode Ser Feliz. E que alegria saber que, apesar de tudo que nós passamos, ainda há uma promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida e também na minha. Eu, Henrique Santos Filho, fundador da comunidade Anuncia-me, com muita alegria, já estamos aqui ao vivo para poder levar para você a bendita palavra de Deus. E eu sempre falo, é o manual da nossa vida, da nossa esperança. Quer ser feliz? Consulte o seu manual. Hoje no programa nós vamos falar como é que nós podemos se libertar. Que tipo de prisão interior é essa no nosso ser que nos causa angústia, que nos deixa paralisados? Nós sabemos que há prisões físicas, prende uma pessoa, prende a outra. Em Atos, nós vamos notar a prisão de Pedro, né? Lá no capítulo 2. A comunidade ficou orando enquanto ele estava preso. Ora, quando a gente fica preso fisicamente, sem poder ter convívio social, com parentes, com tudo que a gente gosta, nós ficamos assim, num sofrimento muito grande. Mas e quando há prisões nas nossas emoções? Quando as nossas emoções estão assim, nós vamos conversar sobre isso. Por isso, eu já quero, desde já, abrir o nosso telefone 0 prestadora 19 3871 9620 e o nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br para você também participar disso. E vamos buscar até o final do programa muito mais do que falarmos sobre as nossas prisões pelas angústias, baseado no Evangelho. Nós temos que partilhar conosco para encontrar a solução. Deus não chamou nem eu e nem você. E não nos criou para sermos prisioneiros de qualquer situação. É para sermos livres e plenos. Querido e querida, antes de nós entrarmos na reflexão que eu sempre falo no primeiro bloco do programa, eu quero aqui, em nome de todos nós que trabalhamos na Rede Século XXI, nossa produção, as câmeras, todos que estão aqui, o pesar pelo falecimento de seu Antônio, que sempre fazia aqui as leituras da Santa Missa uma vez por semana e que faleceu esses dias. Nós pedimos a Deus que conforte a sua família, a nossos corações também, pela perda desse querido irmão e que sua alma descanse em paz. Receba a família, alguém da família que estiver nos vendo e ouvindo, em nome de todos nós, nossos sentimentos. Por outro lado, essa semana teve também uma morte violenta. Eu vou observar o nome da pessoa direitinho para passar para você. Agora me lembro. Isaías Mendes, grande amigo nosso, ele que providenciava o link da Rede Vida para a associação, nessa parceria. Ele era um funcionário da Rede Vida e muito parceiro, ele como pessoa, muito parceiro da Rede Século XXI. Ele foi brutalmente assassinado esses dias, essa semana, num assalto, qualquer coisa que houve, ele tentou salvar um dos seus irmãos e ele acabou sendo vítima disso. A violência está campeada no coração do homem que sem Deus. Nós estamos vivendo um tempo assim, motivo pelo qual nós vamos fazer providencialmente, não é por causa disso, eu havia escolhido a segunda carta de Timóteo. Mas a família desse meu irmão, desse nosso grande amigo e irmão, nossas condolências, nossos sentimentos e nossas orações, para que os corações sejam todos consolados. E a alma desse irmão, que realmente descanse em paz na glória de Deus. Amado e amada, vamos aqui tomar uma palavra de Deus que está o apóstolo Paulo falando ao seu discípulo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 3, para nós percebermos pelo poder do Espírito Santo que nós estamos vivendo. A palavra de Deus vai falar de tudo isso que nós estamos falando. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos, as pessoas não respeitam mais a vida de ninguém, não tem mais respeito por nada, quanto mais se falar em misericórdia. Olha o que diz Paulo ao seu discípulo, capítulo 3, versículo 1 e seguintes. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil, os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons,
traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentada por toda espécie de paixões. Sempre apresenta, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu havia escolhido para abertura para que nós abramos os nossos olhos como homens, como mulheres de Deus, como cristãos. E cheguei aqui, tomei a notícia do nosso irmão que fazia leitura e desse tão grande amigo da Associação da Rede de Vida. Um por morte, vamos dizer natural, uma doença repentina, e o outro brutalmente desonrado, desqualificado como ser humano, brutalmente assassinado. Quando nós ligamos os nossos televisores, e quando abrimos os nossos olhos e os nossos ouvidos para escutar o eco do sofrimento do povo, mais do que nunca, essa palavra de Paulo a Timóteo é atualizadíssima. Nos últimos dias, meu querido, minha querida, me perdoe, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos cada vez mais afunilando a chegada de Jesus, mas ainda não será a vinda dele, haverá muita tribulação. Paulo está dizendo para nós, nessa atualidade de hoje, que nesses fins dos tempos que estamos vivendo, e sempre houve problemas, mas não da forma e dessa absurda agressividade humana, e nem dessa repetição diária contra o próprio ser humano, pelo ser humano. Os homens vão se tornar egoístas, pensarão em si e não nos outros. Os homens vão se tornar avarentos, cada vez quererão mais poder e bens materiais. Fanfarrões, soberbos, calcados e fundados no próprio egoísmo, colocarão num patamar de egoísmo. Os jovens, ou não, serão rebeldes aos pais. O que nós estamos vendo cada vez pior? Os homens serão desalmados, como se não tivesse alma. Nunca venha dizer que quando um ser humano mata o outro, nem animal faz isso, mas nem pode considerar o ser humano como animal. É pior do que isso, é diabólico. Os homens vão se tornar cruéis, inimigos daqueles que querem ser bons, honestos. Quer ser honesto, quer ser bom? Imediatamente você já arruma um batalhão de inimigos. Depois Paulo diz que essas pessoas serão traidores, insolentes, cegos do seu orgulho, não verão nada, não aceitarão, e aqui corre o risco de ser pessoas até da própria igreja. Vão ostentar, por isso que eu falei igreja, ostentar uma aparência de piedade, mas na verdade eles não querem viver a realidade. E a ordem do apóstolo Paulo é isso: afasta-se dessa gente, ou seja, desta gente, afasta-te. Irmãos e irmãs, perdemos totalmente o respeito por alguém. Não faz muito tempo nós vimos os assaltos e até a morte para roubar um tênis de marca. Hoje é o celular, o smartphone. Hoje, por causa de R$30, se mata crianças, se vende pessoas. Você não deve ter esquecido que, pode ser até que continue, mas saiu da mídia, em que eram raptadas crianças, não para vender a criança, mas para tirar seus órgãos, rins, etc., para poder vender para o exterior, que custa caro quem está esperando e pode pagar. Mata-se pessoas para salvar pessoas. Perdemos o respeito. Como vamos fazer? Nós que somos cristãos devemos estar atentos para não fazermos parte dessa comitiva negra, malévola, diabólica. Cada vez mais Satanás irritado está arrebanhando pessoas, e não só daqueles que não conhecem Deus, mas até os que têm experiência de Deus, tornando pessoas de igreja, tornando pessoas de dentro
dessa áurea que é do Senhor. Pessoas insolentes, orgulhosas e egoístas, que desdenham a realidade e brincam com o que é sagrado. Seja a pessoa que for, clérigo, leigo, não importa. Importa que há uma batalha espiritual muito grande. Há uma guerra muito grande que ela está caminhando para o fim e o demônio está sabendo. Eu não estou fazendo apologia do demônio, mas você deve ler a Sagrada Escritura e ver que ele, sendo príncipe desse mundo, não descansa até arrebanhar almas que já estavam nas mãos de nosso Senhor. Quer tirar de você e de mim a alegria de servirmos ao Senhor, de nos revoltarmos contra Deus porque assassinam o filho, o marido, a esposa, a criança, o irmão, a irmã. Dentro da própria família, filhos matando pais. É interessante que a gente sempre ouviu falar que os pais serão enterrados pelos filhos. Hoje são filhos que estão enterrando pais. Ao contrário, estamos numa barbulha tremenda de violência no coração de cada homem. A definição é uma só. A mídia, as leis, tudo que foi feito foi para tirar Deus do coração do homem. Infelizmente, misericórdia, nós entramos então num turbilhão, numa grande massa, em que a maioria das pessoas perderam a referência de Deus e se tornaram deuses. Você está vendo na política? Você está vendo na ganância? Você está vendo no roubo? Você está vendo na corrupção? Você está vendo na morte por causa de dinheiro, por causa de poder? Nós estamos vendo cada vez mais. Não é só nos grandes, agora nos pequenos, nos pobres, nas mansões e casebres, no morro e na cidade, não importa. O ser humano perdeu a referência da grandeza que ele é. Antigamente falava que uma pessoa se tornava agressiva porque ela teve uma má educação, né? Por causa de separação de pai bêbado, pai preso e tal. Hoje não. Hoje pegou todas as classes. Essa áurea negra, diabólica. Se nós tivéssemos a visão celestial, veríamos a guerra que nós estamos vivendo. Aí onde você está e aqui onde eu estou, está no ar. Há uma guerra entre as trevas e a luz. Há uma guerra entre a bondade e a maldade. E quando vemos coisas absurdas, nós achamos até que a maldade está vencendo. Que os maus estão felizes e nós não. Dessa gente se afasta. Daí você vai dizer... Como no final de semana nós tivemos um encontro na comunidade Nossa Anuncia-me, e uma pessoa me disse, que tal padre, que não importa se era padre, que arrebanhava multidões para sua missa, fez alguma coisa errada que foi afastado pelo bispo. Não foi sexual, não foi casamento, nada, alguma coisa que houve. E arrastava milhares de pessoas em missas semanais. Mas havia algo atrás desse carisma, que não era nem divino, podia ser maléfico, porque se era divino, não seria afastado. Até ali, a ganância, o poder, a prepotência, o egoísmo, a insolência está tomando conta de pessoas. Que, infelizmente, não só saem da graça, como também levam outros à desgraça. Por quê? Desse caso que eu estou citando, que eu tomei conhecimento ontem, muitos perderam a reverência, ficaram contra o bispo, que não é possível, perderam a reverência da igreja, Ficaram cegos pelo ser humano, por aquilo que ele representava, ou até psicologicamente. Dominou a mente de um povo que o idolatrava, como outros estão por aí, com muito cuidado devemos ter. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã, quando Paulo está dizendo a Timóteo? Que esses sinais que hoje, dia 20 de junho de 2016, está tão atual, que nós devemos não desprezá-los, mas ter a consciência de que para manter firme a nossa fé, seremos um resto, um ajuntamentozinho de pessoas fiéis. E por isso, seremos perseguidos. Por ser bons, ou por queremos ser bons. Amado e amada, eu fico pensando aqui, que sabedoria que o Espírito Santo tem dado a Bento XVI, João Paulo II e ao Papa Francisco. Tivemos um ano do Pai, outro do Filho, do Espírito Santo, e foi convocado um ano da misericórdia. Por que será?
finais dos tempos. Para que eu e você não só fiquemos falando do que a igreja faz, mas vivamos a misericórdia. Ninguém tem misericórdia de ninguém. Misericórdia não é piedade, não é dozinho de alguém, não. É sentir o sofrimento do outro. Quando eu tomei conhecimento das duas mortes, uma natural e a outra por uma violência de assassinato, eu fico pensando, qual é a nossa segurança se não for Deus? Qual é? Quantas pessoas talvez não estiquem a mão e digam misericórdia de mim, misericórdia da minha família, e os outros não olham você como ser humano, pisam, destroem, matam. Dessa gente afasta-se. Rezemos por elas. Rezemos pelo nosso país. Pensamos que os raios que saem do coração misericordioso de Jesus proteja a nossa família. Mas também ilumine os corações em trevas dos agressores, dos ladrões, dos homicidas que estão perambulando no meio de nós. E também são filhos de Deus. O sol que está nascendo lá fora num dia tão frio está brilhando para todos. Nós não aceitamos a violência, mas queremos ter a misericórdia. Mas cuidado com as suas amizades. Cuidado por não entrar nessa enxurrada e ser conivente com essas coisas para levar alguma vantagem. Fica no seu lugar. Espere a providência de Deus, a manifestação da graça. Quero nesse instante colocar a família desse meu irmão da Rede Vida, do seu Antônio, que era leiturista, e de tantas famílias que sofrem perdas por violência natural, que nessa manhã também se coloque conosco em oração. Primeiro pedindo por nós que aqui ficamos, para que sejamos fortalecidos no consolo do Sagrado Coração de Jesus e que as almas de nossos amigos, conhecidos, entes queridos, familiares, sejam recebidos na eternidade, no amor imenso do coração do Pai. Que Deus abençoe a todos nós e nos preserve de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração misericordioso de Jesus, brilhai sobre as nossas vidas. Amém.